Vamos lá então, meus queridos e queridas, continuando aqui com o nosso estudo dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Estamos aqui a trabalhar um dos capítulos, o capítulo 3, que é muito importante porque ele está a tratar, na verdade, aqui de direito eleitoral. Não é? Direito eleitoral, nós vimos ali que ele se constitui basicamente como crime eleitoral impróprio. Então, nós estávamos no bloco passado e vamos continuar trabalhando um pouco mais sobre essa violência eleitoral que, primeiramente, se parece muito com o crime de racismo. Por quê? Porque ele faz, então, aqui, ele limita direitos, ele impede direitos em relação a esse direito que é o eleitoral, especificamente, em relação à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É basicamente, e aí nós podemos, é óbvio que vai se aplicar aqui esse crime específico, porque ele trata direta e taxativamente do pleito eleitoral, não temos aqui que excluir. Não teríamos como excluir anteriormente o crime de racismo, mas agora nós temos aqui um tipo especial tratando desse racismo eleitoral. Mas ali, o peculiar, nós pontuamos na aula passada, é justamente a aplicação ou não da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque nós também temos ali uma exclusão, uma violência eleitoral em relação ao sexo. E nós pontuamos lá, peraí, nem sempre eu vou poder aplicar a Lei Maria da Penha, porque eu tenho que conjugar esta violência da Lei Maria da Penha com aquelas condições que o próprio artigo 5º da Lei 11.340 nos traz, que é saber se há uma relação íntima de afeto, se há uma relação familiar, mesmo não havendo relação familiar, se há uma relação de convivência, ou se conviveu ou tenha convivido com a ofendida, e que o mote seja o gênero. Muito cuidado com isso. Olha, você não vai votar porque você é mulher. E mulher, na minha concepção, não tem o direito ao voto porque é um ser inferior. Pessoal, é o exemplo aqui, jamais pensaria dessa forma, não penso dessa forma, tá? Aí sim eu poderia ter incidência da Lei Maria da Penha, tá? Mas olha que interessante, nós tivemos há pouco tempo a edição de leis protegendo também a mulher no âmbito das eleições, tá? Olha, vem aqui na tela comigo. Então nós estamos aqui, ó, só para que vocês, então voltemos aqui, nós estamos falando do artigo 359-P, do Código Penal agora, que é restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício dos direitos políticos a qualquer pessoa em razão do sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Aqui eu já pontuei o racismo aqui embaixo, mas ainda ficamos aqui com a discussão em relação ao sexo, que aí eu trouxe para vocês aqui também, lá os ditames do artigo 5º da 11.340, que para a incidência da Lei Maria da Penha, eu tenho que ter uma violência baseada no gênero. Então é política e gênero, mas desde que esta mulher, essa relação, tenha ocorrido no âmbito de uma unidade doméstica, no âmbito da família, ou seja, pai, mãe, sogro, sogra, tio, tia, ou que tenha havido uma relação íntima de afeto. Pode ser, por exemplo, aqui o próprio namorado, tá? Ou que tenha convivido, ou que independentemente da coabitação, hein? Não precisa ter morado junto, tá? Isso aqui, então, em relação à Lei Maria da Penha, nós já tínhamos falado. Não é sempre que se aplica. Deixa eu tomar aqui, eu saí da água e já estou no café, Vamos lá então, porque eu vejo aqui, e é como nós falamos anteriormente que há conflitos aparentes, pode haver um conflito aparente de normas, que o legislador aqui, então, ele preza muito por trazer, para agradar a população numa chamada prevenção geral positiva, ele nos traz aqui muitas vezes textos, condutas, práticas que já existiam antes, que já estão em outros tipos penais, mas ele traz para quê? Para agradar a comunidade, para agradar a sociedade. Isso é bem claro para nós. Por que eu digo isso? Porque olha aqui, vem aqui na tela comigo, para que vocês vejam que
Nós tivemos agora em 2021, recentemente também, a edição da Lei 14.192, que estabeleceu normas para prevenir, reprimir, combater a violência política contra a mulher, dentre outras. E esta lei nos trouxe, então, lá para o Código Eleitoral, o artigo 326b, que tem o seguinte texto: assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentor de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, à sua cor, raça, etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou desempenho do seu mandato eletivo, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Volta aqui, então, esse crime é um crime eleitoral. Mas, professor, a diferença? Claro que há. Porque lá no Código Penal está se punindo, na verdade, não a candidata, mas o exercício, não é? O exercício da prática eleitoral, tá? Esse é específico para a candidata. Aquele não. Mas olha uma coisa, vem aqui na tela, olha, 1 a 4 anos aqui, e olha bem, aqui, 3 a 6 anos quando eu trato aqui do exercício dos direitos políticos. E aqui eu estou a tratar, tá bom, do direito da mulher, da candidata a cargo eletivo ou já uma detentora do mandato eletivo. Volta aqui então. São diferentes das práticas, são sim, e menos severa, você veja como não há uma proporcionalidade, menos severa porque ela é candidata. Já é candidata e sofre uma violência política também, sofre um constrangimento, é tentado restringir esse direito com uma pena muito mais branda. Não há aqui, por óbvio, a gente vê que não há um equilíbrio do legislador em relação a isso. Tá? Não há o equilíbrio, mas aqui nós podemos dizer que aplica-se a candidata 1, porque é específico, é lei especial, né? E aquela que é a mulher que vai votar, aplica-se então lá o código, o próprio novo artigo do Código Penal. Em ambos, lembrando, aquilo que eu falei da Lei Maria da Penha, aplica-se a ambos. Se aqui, né, nesse direito que a candidata tem, ou a detentora de cargo eletivo tem, se ela é constrangida, humilhada, em relação ao gênero por alguém que se enquadra naqueles elementos do artigo 5º da 11.340, nós teremos também a aplicação da Lei Maria da Penha, porque é uma lei que traz um único crime, né, que é o 24A, né, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. No mais, ele vem recrudescer apenas dos demais crimes. Tudo bem, pessoal? Veja que nós estamos diante de um capítulo aqui que é intrigante. E ele é um dos principais fundamentos para desconstituir aqui uma imagem de crime político desse novo título 12, tá? Joia? Vamos continuar? Vamos lá então. Vamos agora trabalhar com o capítulo 4. Estamos em um novo capítulo deste título 12 que denomina-se Crimes contra o Estado Democrático de Direito. E agora, pessoal, esse capítulo 4, ele trata dos crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais. Então, volta para mim aqui. Joia, né, professor? Os serviços essenciais. Mas o que são serviços considerados essenciais? Tipo penal, novamente, que fica aberto. É um tipo penal, uma norma penal em branco aqui. É uma norma penal em branco, porque eu vou ter que complementá-la. Mas aqui ainda é uma lei penal em branco imprópria, porque eu vou, ou homogênea, que eu vou ainda complementar com outro, eu consigo complementar com uma outra lei, tá? Editada pelo Congresso também. Tá bom? Vamos entender. Vamos entender o que é um serviço essencial? Porque se eu não entendo o que é um serviço essencial, me falta aqui um elemento constitutivo dos tipos penais desse capítulo específico. Vamos lá então? Aqui na tela, olha. Eu fui buscar isso lá na Lei 7783 de 89. Então, com base no artigo 11, parágrafo único da Lei 7783 de 89, são considerados serviços ou atividades essenciais as indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade,
Assim entendida, as que não atendidas coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Então volta aqui comigo. O termo, não é, dessa atividade essencial é amplo, é aberto. E aí a Lei 7783, no seu artigo 11, parágrafo único, nos traz aqui uma previsão que continua deixando aberto. Então, nós conseguimos restringir um pouco, mas o que? São aqueles essenciais para a vida, para a segurança da sociedade, fica aberto e novamente peca o legislador aqui. Mas vamos lá, nós não podemos ficar criticando demais a lei aqui, senão até o aluno desanima, não é a nossa função. É só para que você entenda isso, essa má postura, essa redação muito ruim que o legislador nos traz. Mas vamos entender, a nossa obrigação aqui é entender o tipo, tentar compreender o máximo possível. Então vamos dar continuidade aqui, pessoal, olha aqui, ó. No que concerne, então, esses crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais que nós vimos acima, nós temos o crime de sabotagem, descrito lá no artigo 359-R, quase acabando o alfabeto já, do Código Penal. Então vamos lá. No que concerne esse crime? Destruir ou inutilizar. Então veja, nós temos o ato de destruir ou inutilizar. Destruir quer dizer, volta aqui comigo, acabar totalmente, desconfigurar totalmente, ou inutilizar quer dizer deixar sem operacionalidade, tá bom? Vamos lá. Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito, pena de reclusão de 2 a 8 anos. Volta aqui para mim. Então vejam que praticamente é um crime que depende muito de uma grande interpretação. Você vai ter que demonstrar que aqueles bens são essenciais à continuidade do Estado, à prestação de um serviço essencial, inadiável, imprescindível à população, e que o fim dessa inutilização e destruição seja ainda abolir o Estado Democrático de Direito. Muitos elementos subjetivos que dependem de prova inequívoca para que haja configuração efetiva desse crime, Então, a má técnica do legislador aqui nos deixa em xeque. Por que eu digo isso? Porque imagina você recebendo os casos, Você vai ter que demonstrar, vai ter que ter efetivamente ali aquele descrito, provado, aquele elemento anímico da gente, de querer abolir o Estado Democrático de Direito, por exemplo, impedindo a comunicação da internet, é essencial hoje, de luz, de água, telefonia, são serviços essenciais à população, colocam em risco a população. Imagina só que todos os locais, um grande município, um estado, fique ele 4, 5 dias sem luz. Pessoal, eu já passei por isso numa cidade de 90 mil habitantes, de ficarmos 4 dias sem luz, porque a rede, uma transmissão única, faltou um gerenciamento da transmissão, um plano de contingência para isso. 4 dias o município de 90 mil habitantes praticamente, 87 a 90 mil habitantes, ficou sem luz. Você imaginou como faz a segurança pública desse município? Você imaginou que por falta de luz falta água, que os edifícios todos não têm mais portaria, não tem mais interfone, não tem mais elevador? Então veja, são serviços essenciais, simples, para identificarmos a comunidade. Agora, essa sabotagem foi intencional? Se fosse uma sabotagem intencional, ela foi com o intuito de abolir, me fugiu a palavra aqui, abolir o Estado Democrático de Direito? Isso tudo vai depender de uma grande prova, porque é um conceito aberto, indeterminado, muito aberto demais. Quanto mais aberto é o tipo, mais ele dificulta a sua aplicação. É isso que o legislador tem que ter em mente. Mas vamos continuar? Vamos lá? Nesses crimes contra os serviços essenciais. Ainda tenho mais um crime aqui, dentro desse capítulo, que é o atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública.
né? Então vejam, artigo 265, atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviços de água, luz, força, calor ou qualquer outro de utilidade pública, pena de 1 a 5 anos e multa. Então volta aqui agora. É um atentado, pessoal, não precisa nesse caso aqui haver a interrupção da luz, tá? Como lá na sabotagem. Lá na sabotagem é um crime material, aqui não, é um crime formal. Atentar contra, tentar impedir, tá? E olha uma coisa, vem aqui. Aqui nós não temos, deixa eu voltar aqui, ó, essa elementar. Olha aqui, ó, essa finalidade específica de abolir o Estado democrático de direito. E agora me digam, olha aqui, olha, é um crime contra o Estado democrático de direito, né? Atentar contra a segurança e o funcionamento do serviço de água, luz, força, calor ou qualquer outro de utilidade pública. Vem aqui para mim. Será que nós estamos aqui a falar de algo que vai, não é, atingir a União, atingir o Estado? Nós vamos depender aqui novamente do ânimos, de provar esse ânimos, e não há especificamente no tipo essa elementar, né? Então, aqui me digam, novamente, o bem jurídico aqui, nós estamos diante de crime político? Você acha que seria, não é, um crime político abolir, ou melhor, impedir, tentar impedir a transmissão da luz? Ou ainda o fornecimento de água, né? Então vejam que o legislador aqui, infelizmente, né, fica um pouco crítico, mas o legislador aqui caminhou muito mal. Vamos continuando então, a pena de reclusão de 1 a 5 anos, uma pena considerável, e o parágrafo único, aumentar-se-á a pena de 1/3 até metade se o dano ocorrer. Ou seja, nós estamos dando uma causa de aumento para o resultado, em virtude da subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços. Tudo bem, pessoal? Joia aí? Tranquilo? Né? Então, crimes contra aqui o funcionamento de serviços essenciais que nós tivemos que procurar em outra legislação, essa descrição do que é um serviço essencial. Vamos continuar? Então vamos lá, tá? Continuando aqui, para finalizarmos, nós temos aqui um capítulo das disposições comuns, tá? Disposições comuns, o 359-T. Não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística ou reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Então volta aqui para mim. Nós estamos aqui diante de uma discussão, de uma demonstração aqui de respeito ao direito de liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de manifestação que a própria Constituição permite, né? Não poderia ser diferente, né? Agora, o que causa aqui, a doutrina toda já vem falando sobre isso, o que causa aqui uma dúvida é assim, né? Se nós estamos diante de manifestações que visem aqui, né, a demonstrar um interesse social, será que muitas das condutas lá, que nós vimos até agora, elas podem ser vistas como uma defesa de um direito social público ou contra um Estado democrático? Porque se o Estado é democrático, é do povo. Se o povo aqui, se a população, melhor dizendo o povo, que é o mais correto, que é um elemento do Estado, né? Com o território, com a organização, o território, o seu povo, né? São elementos do Estado. Se o povo ele está se manifestando, né, com base, com ânimos aqui de alteração de determinada situação do Estado, mas com um fim social. Será que aqui não vai se conflitar, e muitos dos crimes aqui não podem ser, então,
desconstituídos a partir do momento que eu digo, não, aqui há um fim social. Aqui não há um fim criminoso. O objetivo aqui não é desconstituir o Estado democrático de direito, mas sim reivindicar direitos públicos sociais de uma população que estão sendo ameaçadas ou que não estão sendo cumpridas pelo nosso governante. Então vejam que interessante fica isso, tá? Pessoal, aqui nós basicamente encerramos esse tema, esse título novo, tá? Existem outras disposições aqui também no título, mas que tratam de alterações do Código Penal, então de títulos anteriores, tá bom? Então nesses títulos anteriores especificamente, nós não vamos adentrar porque nos cabe aqui falar do título 12. Tudo bem? Pessoal, se ficar alguma dúvida, até vou deixar aqui, né, aos alunos que podem fazer contato direto comigo. Eu uso muito as redes sociais para transmitir aqui o conhecimento, para trocar experiências. Eu posto muitas dicas também nas redes sociais. Então vocês podem me achar no Instagram, né, que é o Professor Delta Colasso, Professor Delta Colaco, ou Marcelo Ricardo Colasso lá no Facebook, né? Vocês vão encontrar várias matérias lá, várias dicas que eu sempre dou para concurso, de direito penal, de processo penal, de criminologia também, muita coisa de criminologia nas minhas redes sociais. E fiquem à vontade para entrar em contato, se ficou alguma dúvida aqui da aula, se ficou algo a ser explanado da aula, entre em contato comigo, tá? Que nós discutimos, que nós trocamos uma ideia, tá? Que isso é muito importante. Por quê? Porque vejam que é uma matéria nova. Nós não temos ainda uma jurisprudência sedimentada. Nós não temos julgamentos, mesmo em relação à Lei de Segurança Nacional, tinha muito pouco. Pouquíssimo. E agora, então, menos ainda. Então, agora que a doutrina está se solidificando, agora que a doutrina está ficando um pouco melhor, estão né, ocorrendo escritos, mas nós sabemos que os julgamentos pelos juízes federais, pelos tribunais, será importante para que se sedimente algumas coisas que são relacionadas a esses crimes. Também o pleito eleitoral que se avizinha vai ser aqui de extrema importância para que aqueles crimes específicos eleitorais, né, aqueles tipos, eles sejam aplicados caso haja aquela violência eleitoral, como nós citamos aqui, com a conjugação ou não da Lei Maria da Penha. Isso vai tudo depender da forma, de como serão essas aplicações. E isso, por óbvio, vai mudando. A jurisprudência pode mudar, a doutrina pode se enveredar por uma posição, então eu fico à disposição, se vocês precisarem, né, discutir, professor, eu encontrei tal julgado, né, já há um julgado nesse sentido, já começa uma jurisprudência, ou um doutrinador a mais, alguém escreveu sobre o tema, e aí manda para mim que a gente discute, que a nossa missão é essa, não é? É entender o direito, é passar a aula, mas fazer com que você assimile de forma clara, de forma simples todo o material. Tá bom? Meus queridos, um grande abraço a todos, espero encontrá-los aí em outros cursos aqui do Verbo, né? Eu estou em algumas pós aqui do Verbo já, do Verbo Jurídico, né? Espero encontrá-los aí, desejo bons estudos, uma leitura, façam a leitura recorrente para que você consiga também, né, ter um pouco mais de compreensão, e quanto mais você lê o tipo penal, aquela leitura seca, mais você também vai tendo facilidade para interpretá-lo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!